Esse episódio é produzido em parceria com a Vivo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Teletime em Destaque, o nosso programa esporádico para tratar de temas interessantes do mercado de telecomunicações, um podcast que a gente faz com muito carinho, trazendo temas novos, temas importantes, em que a gente tem a oportunidade de se aprofundar com alguns dos especialistas. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre educação e inteligência artificial. Não é um tema que normalmente é objeto de discussão nesse nosso canal, não é objeto de discussão nas empresas de telecomunicações e tampouco no universo dos formuladores de políticas e analistas que estão ligados aqui no canal da Teletime, mas é um tema que, sem dúvida, está na base de tudo que a tecnologia está proporcionando hoje para a nossa sociedade. Quando a gente fala em conectividade, a gente não pode deixar de falar dessas aplicações. E sem falar da importância que esse tema tem para o nosso futuro como sociedade, a gente não tem como entender a dimensão, como entender a relevância, os aspectos sociais, culturais e econômicos que a conectividade que a gente proporciona no dia a dia tem trazido para a sociedade. Falar da educação, portanto, é um tema essencial para qualquer uma das plataformas que a Teletime tenha e que a gente esteja discutindo hoje no mercado de telecomunicações. Por isso mesmo, a gente resolveu trazer esse conteúdo em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, que é um dos atores que está umbilicalmente inserido nesse debate dentro do mercado de telecomunicações. A Vivo, como um todo, é uma das principais empresas de conectividade e a Fundação, que faz parte do grupo, tem como propósito justamente fomentar a educação, fomentar a tecnologia, e esse tem sido o trabalho que eles têm feito nos últimos 25 anos. A gente lembra que a Fundação Telefônica Vivo completou esse ano no Brasil 25 anos, priorizando justamente a agenda da educação, priorizando a agenda das tecnologias. E esse é o tema que a gente vai trazer para a reflexão hoje, para o debate, e a gente convidou um painel aqui muito especial de participantes, com especialistas no assunto. A nossa primeira convidada é a Marina Maluta. A Marina, ela é especialista em computação aplicada à educação e tecnologias educacionais e consultora de projetos educacionais da Fundação Telefônica Vivo. A gente vai ter também participando aqui conosco o Rafael Ferreira Mello, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do programa de pós-graduação, além de pesquisador sênior da Cesar School, mestre e doutor em Machine Learning, ou seja, totalmente inserido aí no mundo da inteligência artificial. E, por fim, a gente vai ter também conosco a Andressa Decker, que é professora de ensino fundamental, médio e profissionalizante, além de especialista em metodologias de ensino de matemática pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, licenciatura plena em matemática e física pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci e professora, como eu já disse, da Secretaria de Educação de Santa Catarina. Então, obrigado pela presença de todos. Marina, obrigado pela parceria e estar aqui com a gente. Olá, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, professor Rafael, professora Andressa. Muito bom ver vocês novamente. Obrigada pela oportunidade, Samuel. É um prazer poder compartilhar sobre como a Fundação Telefônica Vivo está lidando com esse tema de inteligência artificial, principalmente no contexto da educação. Hoje, como você disse, eu atuo como consultora de projetos educacionais na Fundação e tenho me debruçado, principalmente nesse último ano, no tema de IA com maior intencionalidade. Então, agradeço muito a presença e estou muito feliz. Não, muito legal a gente trazer esse tema. Rafael, também queria te agradecer imensamente a sua participação aqui. Obrigado pela primeira vez que está participando de um evento com a Teletime. É muito bom ter você com a gente. Olá, pessoal. Também estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Poder compartilhar um pouquinho aqui a visão do meio acadêmico científico, né? Nós estamos aqui, a comunidade brasileira tem colocado o Brasil aí no mapa mundial, né, de IA na educação. Esse ano tivemos o maior evento aqui em Recife, né, que foi, a gente trouxe, inclusive, agradecer aí também a Marina, estava aqui presente, e espero poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês do que a gente vem fazendo e do que o Brasil, em geral, olhando para a academia, vem fazendo em relação à IA na educação. Maravilha, vamos aprender muito com você. E, Andressa, você está na ponta da linha, você é a pessoa que está na linha de frente aqui, conversando com os nossos alunos, tentando trazer essas inovações, essas tecnologias para o campo pedagógico, para o campo educacional. Obrigado pela presença aqui com a gente. Então, eu quero agradecer esse convite, né? Foi um pouco diferenciado.
e oportunidades de compartilhar um pouco dessa experiência, dessa vivência que eu tenho com os alunos em sala de aula. E principalmente falar um pouquinho dessa quebra de paradigma, dessa desmistificação dessas ferramentas, né, que hoje elas estão presentes no cotidiano da vida dos alunos e, consequentemente, trazer uma orientação para ela, né, os benefícios que ela tem para otimizar em tarefas, em processos aí diários, e principalmente, né, dentro do cunho pedagógico. Maravilha, é isso que a gente vai conversar aqui daqui a pouquinho. Vamos começar então com o nosso bate-papo, feitas as devidas aqui apresentações. Marina, queria começar contigo, entender um pouco como é que esse tema da inteligência artificial está se inserindo hoje dentro das prioridades e das preocupações dos projetos que a Fundação Telefônica tem desenvolvido. Onde é que vocês inserem IA em todo esse contexto do trabalho que vocês têm feito? Ótimo. Eu acho que não tem como a gente falar de futuro, de tecnologia e principalmente de educação hoje sem falar de IA, né? É um assunto que está sendo discutido no mundo, em especial após o lançamento do ChatGPT há 2 anos, e claro, a Fundação não poderia ficar de fora dessa. Mas antes de responder, Samuel, eu acho importante trazer um contexto sobre a atuação hoje da Fundação. O nosso foco, ele é atuar na educação pública, apoiando secretarias de educação, e nosso trabalho, ele é voltado para ampliação de políticas e programas de adoção qualificada de tecnologia, com o objetivo de desenvolver as competências digitais de educadores e de estudantes também. E no nosso portfólio, a gente oferece cursos gratuitos de formação continuada, visando a qualificação dos educadores da rede pública e para o desenvolvimento das suas competências pedagógicas, todas elas alinhadas à BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, e também ao complemento da computação. E é exatamente aí que a IA também tem apresentado um grande potencial de uso, né? Hoje, a IA ela já permeia grande parte das nossas vidas e a educação ela não é uma exceção. Na Fundação, não é um assunto novo, já faz um tempo que a gente está acompanhando e discutindo o tema, e agora, pensando nos próximos 3 anos de atuação, a gente está, inclusive, no momento de planejamento estratégico, definimos a IA como uma das nossas prioridades estratégicas. Estamos buscando diferentes caminhos para trazer IA para dentro dos nossos projetos, como, por exemplo, o desenvolvimento de recursos educacionais digitais, os REDs, né, que utilizem IA para personalizar a aprendizagem e também apoiar na formação de professores. Também estamos pensando em como usar a IA para otimizar nossos processos internos. Então, como podemos trabalhar de forma mais inteligente e eficiente com o uso da IA. Temos acompanhado as experiências com o uso de IA que estão surgindo no Brasil e no mundo e buscado, com isso, parcerias estratégicas para aprender, mas não somente aprender e atuar com o tema na educação. E eu acredito que a colaboração ela é fundamental nesse momento, né, para que a gente consiga construir esse futuro em que a IA ela seja usada para promover a equidade e a qualidade na educação, principalmente na educação pública, que é o nosso principal foco. E, por fim, em fase de planejamento, também estamos estudando projetos pilotos que possam utilizar a IA para desenvolvimento de competências digitais, de pensamento computacional, para preparação para o futuro do trabalho, que são temas abordados hoje em nossos projetos. Eu acho que quando a gente está falando de inteligência artificial, na verdade, existem muitas maneiras de ver inteligência artificial, entender, né, Rafael? Você, olhando a tua formação, né, você começou a tua formação quando a gente se referia a machine learning, né, que eram os primeiros passos para o que hoje a gente conhece como inteligência artificial, e mesmo inteligência artificial já não é uma coisa nova, mas a inteligência artificial generativa aí talvez seja a grande novidade, porque as pessoas começaram a ter contato com isso nos últimos 2 anos. Acho que valeria a pena a gente contextualizar um pouco onde é que a gente está nesse momento, quando a gente fala de inteligência artificial, do que a gente está falando e onde é que o Brasil se insere aí, como é que a gente está na fila do pão, vamos dizer assim, né? Onde é que a gente tem oportunidades e onde é que a gente ainda tem deficiências.
Perfeito, muito boa pergunta, né? Porque às vezes quando a gente participa assim de algum evento, vai conversar com pessoas, pô, a pessoa acha que a IA nasceu há 2 anos, né? Quando na verdade é uma área aí de mais de 60 anos. Na verdade, IA na educação já tem mais de 60 anos. Vocês É mesmo, nem acreditam nisso? sabia. Depois, então, explica pra gente como é que é isso. É, mas assim, só explicando, né, como você mesmo comentou, eu trabalhei assim na área de machine learning durante muito tempo, né, e eu inclusive trabalho nessa parte de processamento textual já há alguns anos, né, e a evolução dos algoritmos em si, ela vem, na verdade, eu acho que da tecnologia em geral, né, se você olha para trás, a internet foi lançada e levou 20 anos para se popularizar. Uhum. Quando você está falando aí do chat GPT, levou 2 meses, né? Então, a tecnologia vem acelerando muito nos últimos anos, mas a grande virada de chave, né, para o que nós estamos vivendo hoje, é principalmente em relação a dados disponíveis, né? Então, algumas das técnicas utilizadas pelo ChatGPT no lançamento, por exemplo, já existiam há alguns anos, mas não haviam dados disponíveis, dados necessários, né, para que se fizesse esse processamento. E a segunda parte é o poder de processamento. Então, hoje existem supercomputadores que conseguem processar milhões e milhões de dados, assim, de forma quase instantânea, né? Então, se você for olhar o pé da letra, né, academicamente falando, o chat GPT já era possível de ser feito desde 2010, É mesmo? mas não tinha tantos dados, porque para ele conseguir generalizar tão bem, precisa de muitos dados, e não tinha capacidade de processamento. Foi isso que mudou aí nesses últimos anos, né? Então, a gente vem trabalhando com IA na educação, só voltando aí, lá em 1960, final da década de 50, era muito focado em treinamentos, né? Então, por exemplo, treinar pessoas para corrigir problemas de avião. Não dava para sair quebrando os aviões para que elas fizessem isso lá com o real, né? Então, era muito focado nisso, mas já estamos aí com a inteligência artificial a uma boa data, assim, já de longa data. E digo mais, eu como pesquisador de IA há 10 anos, já que trabalho com IA, toda vez eu acho, ó, isso daqui vai demorar 2 anos para sair, sai em 6 meses. Isso daqui ainda é uma coisa que está lá na frente. Um ano depois as empresas estão lançando. Então, eu acho que realmente a gente precisa, né, nós que estamos aqui e toda a população também, a gente precisa aprender a lidar com essas mudanças, porque isso vai continuar acontecendo. Então não é mais aprender uma ferramenta, né? É aprender os conceitos principais para poder entender como funciona e continuar usando as ferramentas mais novas. Você diria que inteligência artificial, mais do que uma nova ferramenta, é uma nova maneira das pessoas lidarem com a tecnologia, tem que entender como lidar com essa tecnologia. Precisam entender o que está por trás dela ou não necessariamente? Vai ser como um processador de texto, como uma empresa, como um aplicativo de imagem, por exemplo, que a gente utiliza no dia a dia. Como é que vai ser a nossa relação com isso? Eu acho que aprender a tecnologia em si, não. Mas existem alguns conceitos fundamentais que sim. Por exemplo, a IA dificilmente tem 100% de acerto. Então, tudo que você faz com IA, de alguma forma, envolve uma possibilidade de erro. E se as pessoas começarem a usar as ferramentas como se fosse uma coisa que vai dar a resposta 100% correta, isso lá na frente vai causar problemas, né? Isso seja o chat GPT, vocês provavelmente já usaram alguma vez, que ele respondeu uma coisa que não fazia tanto sentido. Mas também outros sistemas que estão muito entrelaçados no nosso dia a dia, que a gente nem sabe mais que é IA. Por exemplo, assistir um filme no Netflix. Aquilo é IA que está recomendando o filme que você vai assistir. Se ele recomendar um filme ruim, você perdeu 2 horas da sua vida, né? Mas se uma IA recomenda uma ação ruim para o médico, isso pode valer uma vida. Se uma IA recomenda uma ação ruim para o aluno, isso pode acarretar em uma desistência do aluno. Então, acho que alguns conceitos da IA, como a imprecisão que existe envolvida, é uma das coisas que a gente precisa aprender para poder lidar bem com os resultados. Legal, e aí eu acho que
Perfeita essa colocação para a gente trazer a Andressa para o debate. Andressa, você está justamente usando essas ferramentas, você está na linha de frente com... Acho que os teus estudantes são crianças, não sei, contextualiza um pouco isso para a gente também. Sim. Mas você está justamente fazendo esse esforço de trazer essas ferramentas ali para a ponta. Como é que tem sido isso para você e como é que tem sido esse desafio de aprender uma nova tecnologia e ao mesmo tempo ter que ensinar sobre ela? Então, só para contextualizar, então os meus estudantes são desde o primeiro ano do ensino fundamental até ensino médio ali, 17, 18 anos, né? Que eu atuo, então, dentro do laboratório de tecnologias. Então, eu faço muito projeto em parceria com professores que vamos lá, e eu sou aquela motivadora, aquela incentivadora, vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente, né? Então, o grande desafio é isso, porque eles estão, né, rodeados por aplicações de IA no cotidiano deles. Então, como ele falou, muitas vezes ele não sabe que a recomendação da Netflix foi o uso de uma IA. Ou quando ele vai digitar um texto ali, por exemplo, que recomendou a próxima palavra ou corrigiu a palavra. Então, são conceitos complexos, para eles são complexos, porque IA, eles têm aquela imaginação ainda daquele filme de ficção, né? Eles não têm ainda muita noção que isso é uma ferramenta que já está agora, né? Então, o meu principal trabalho tanto é ensinar de uma forma técnica, tentar mostrar, né, fragmentar esse conceito mais complexo em algo mais tangível para eles. Porque falar IA não é uma coisa que eles veem, que eles sentem, não, é um conceito abstrato, né? Então, eu tento trazer isso para dentro do cotidiano deles, trazendo as simulações, né, de problemas, usabilidade, e também eu trabalho muito com a questão prática, com a questão lúdica. Com as crianças, por exemplo, quando eu comecei a inserir IA, eu trabalho muito com linguagem de programação, com eles, né, seguindo um script, que eles têm que resolver um problema, raciocínio lógico. Então, eu adaptei essa atividade, por exemplo, com eles, onde que eles iam ser, por exemplo, algoritmos de IA. Então, eles iam ter alguns dados, que são as informações, né, que são os dados, e eles deveriam recomendar para o coleguinha deles, com base nesses dados, um brinquedo ou organizar uma lista de tarefas que ele tinha que cumprir naquele dia. Então, com isso, eu consigo, de uma maneira mais lúdica, mostrar a aplicação, mais ou menos, que a IA pensa, que ela traz, né, para ti recomendações com base em padrões que eu, conforme vou me relacionando com ela vai me conhecendo, né? Então, assim vai surgindo, digamos, as recomendações com base na vivência e dos padrões que eu vou trazendo. Então, é algo bem desafiador, é bem complexo fazer entender isso para o aluno. E já os mais velhos, é aquela questão que eles já estão usando, né? De aceitar aquilo como verdade. Por isso, eu sempre falo, GPT não é fonte de pesquisa, né? Fonte de pesquisa somos lá, dentro de livros, artigos periódicos, onde tem fonte de credibilidade. Ele é uma ferramenta que ele vai otimizar alguns processos, estruturar algum trabalho, alguma coisa assim, né? Então, esse é o grande desafio. Os mais velhos fazerem enxergar, assumir um papel, eu chamo assim, que é assumir um papel de curador, né? Porque nós somos os detentores de conhecimento. Então, nós vamos avaliar se aquela informação é fidedigna ou não, né? E os mais pequenos é se fazerem entender o que é essa revolução que está acontecendo, né, no mundo, que todo mundo fala, mas eles não sabem o que é. Interessante, porque Andressa, você tá pegando justamente duas faixas etárias, ou pelo menos dois blocos etários, né, que têm vivências diferentes. Os seus alunos com 18, 17 anos, adolescentes, já são nativos digitais, já nasceram com isso daí, obviamente, né, mas não pegaram, na sua primeira infância digital, a inteligência artificial como uma ferramenta comum de ser utilizada. Muito provavelmente pegaram o Google, pegaram o Wikipedia, pegaram outras ferramentas que eram utilizadas com muito mais frequência. Já os que estão sendo formados agora, os pequenos que você está começando a introduzir, você já está trazendo
o pensamento e o conhecimento de como funciona a inteligência artificial. Então, muito provavelmente, esses aí, quando tiverem 18 anos, eles já vão ter um pensamento crítico muito mais afinado e uma capacidade de compreender a inteligência artificial muito mais evoluída em relação aos que estão pegando isso como um ferramental nesse momento. Você tem essa visão, assim, que é aí que as coisas vão se diferenciar? Talvez você pegue uma geração que está sendo formada em IA nesse momento, né? Que está começando agora o processo de formação. Exatamente, não, é isso mesmo. Por isso que eu já começo a trabalhar, até falo, né? Teve até algumas críticas e alguns colegas de trabalho que, mas para que fazer isso agora com os pequenos? Mas não, a gente já consegue estar moldando com as transformações digitais, porque é isso que eles estão inseridos nesse mundo. E daqui para frente o avanço vai ser muito mais rápido, né? Então, a gente já vai mudando essa personalidade, já aquele senso crítico, reflexivo, e principalmente não apenas como ela sendo como uma atividade, como uma ferramenta de apoio, né, mais para frente. E não aquilo ali como algo para fazer um trabalho, alguma coisa, né, que é o grande desafio que eu tenho com essa faixa etária mais velha, que essa é a percepção que eu sei, que tem uma ferramenta que vai fazer tudo por eles. A gente vai chegar nessa discussão daqui a pouquinho. Eu vou botar você e o Rafael para interagir um pouco sobre isso. Mas eu queria trazer de volta a Fundação aqui para o nosso debate, Marina, porque eu acompanho a trajetória de vocês já há 25 anos. Eu sou jornalista acompanhando o mercado de telecom há 25 anos, tá? Então, assim, eu peguei realmente desde o começo dessa história. E a gente viu vários momentos, né, em que as preocupações de vocês iam para um lado, iam para o outro, tinha uma agenda específica. Já de muito tempo a educação se consolidou e agora, como você mesmo colocou na tua fala inicial, vocês estão preparando um planejamento em que IA vai ser o centro do trabalho a partir de agora. Por que vocês veem isso como relevante? Se vocês estão olhando essa questão de inteligência artificial mais como uma capacitação do profissional do futuro, que é uma demanda que a própria Telefônica tem, a Vivo tem como empresa, como operadora, ou vocês estão olhando isso como um elemento efetivamente transformador de toda a educação no país? Sim, você acompanha desde o início mesmo, né, Samuel? Esse ano a Fundação ela completou 25 anos, então você está aí desde o inicinho, fico feliz por isso. Reforçando a fala, né, do Rafael e da Andressa, a gente está no mundo em constante transformação, né? A tecnologia ela tá avançando em uma velocidade nunca antes vista, e com a IA em evidência, principalmente a IA generativa, ela expõe essa necessidade de ter profissionais e cidadãos também que não apenas saibam manusear as ferramentas, mas também entendem como a lógica que está por trás, né? Os limites éticos, os potenciais impactos na sociedade. E atuar com IA, ela demanda esse tipo de competências. E um exemplo de ação feita esse ano aqui na Fundação foi a tradução do livro Educação para a Era da Inteligência Artificial, de Charles Fadel, em parceria com a Fundação Santiliana e o Instituto Península, e consideramos esta tradução como um marco importante para a discussão sobre o tema no Brasil. Então, a gente reconhece a importância de trazer essa obra de referência para o português, né, tornando ela mais acessível a um público mais amplo, aqui incluindo educadores, pesquisadores, gestores e a sociedade em geral. E é um livro muito interessante, atualizado, e que oferece um panorama sobre as possibilidades e os desafios da IA na educação, né? E ele dá muita luz a conceitos fundamentais, traz muitos exemplos práticos, reflexões éticas, que são importantes para um uso crítico e responsável da IA, né? Como a Andressa comentou. Então, ao facilitar o acesso a esse conhecimento, né, a partir do livro, eu entendo que a gente contribui também para a construção de um ecossistema educacional mais preparado para integrar o uso da IA de uma forma mais significativa. Eu recebi o livro de vocês para me preparar, inclusive, para essa nossa conversa. Já praticamente acabei de ler ele, achei fantástico. Ele está com
com artigos que tratam de tudo, né? Desde o básico até questões bem mais complexas, questões éticas e tudo mais que a gente precisa discutir. Claro que, né, não daria para a gente, nesse nosso programa, fazer uma discussão tão ampla, mas aí, Rafael, é onde eu trago você de volta aqui para a conversa. Você vê que a Andressa está tendo esse desafio, né, de lidar com gerações diferentes, ainda que muito próximas, né? Assim, 18 anos para 8 anos não são tantos anos assim de diferença. Eu já tenho 25 só de telecom, né? Morro de inveja aí dessa juventude. Mas existem hoje certamente gaps de formação, de capacitação, lacunas que o Brasil precisa suprir, e você vê isso no ensino profissional mesmo, né? Vocês estão lidando com pesquisadores, com trabalhos de desenvolvimento de projetos nessa área. Como que você vê hoje a preparação do Brasil para entrar nesse universo de inteligência artificial? Que tipos de habilidades, que tipos de conhecimentos que é necessário que a gente desenvolva nas universidades, nas pesquisas, e que talvez já possam vir aí da base da educação para contribuir para o desenvolvimento e que o Brasil tenha um papel de protagonismo nesse ambiente da inteligência artificial? Ótimo, Samuel. Eu vou até aproveitar a sua pergunta e só trazer um ponto que eu acabei não respondendo na anterior, né? Assim, um pouco mais geral em relação ao desenvolvimento de tecnologia, né? Você perguntou lá, e o Brasil, onde é que se encaixa nisso tudo? Né? Eu acho que assim, todos os países em geral, inclusive o próprio Estados Unidos, dificilmente consegue concorrer com essas grandes empresas. Tá? Então, se a gente achar que a gente vai desenvolver o nosso ChatGPT aqui, a gente vai rodar e nunca vai ficar tão bom quanto dessas grandes empresas, porque eles têm muitos recursos e acessos que até um próprio país não tem, sabe? Aí o que eu acho que a gente tem que fazer como país, como comunidade científica e todas as instituições envolvidas aí nesse ecossistema, é olhar para os nossos problemas e atacar eles, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai reutilizar que já está pronta, mas tem outras coisas que não servem exatamente como estão e a gente precisa adaptar. Mas, aí trazendo para o contexto educacional, por exemplo, e até conectando um pouco com o tema aqui de conectividade, a gente às vezes vai numa escola pública que ela não tem aquela internet fibra e tudo mais, né? Mas os professores têm celular com 3G, 5G, e a gente pode usar a IA através desse celular, através de uma conectividade que não seja tão alta, né? E sem olhar para os países de primeiro mundo, para o norte global, provavelmente eles estão projetando a IA pressupondo que todo mundo tem esse acesso de alta velocidade. Né? Então, acho que são a gente direcionar para os problemas brasileiros e adaptar o que está pronto para a nossa realidade é um caminho para a gente conseguir ir mais longe sem precisar necessariamente estar competindo com o que está lá fora, porque senão a gente não vai conseguir. Eles já estão muito à frente e a capacidade de investimento que essas empresas têm é muito alta. Né? E aí você acha que, então, no ponto de vista de formação, teria que ser uma formação mais aplicada mesmo, assim, o Brasil desenvolver uma cultura de formação de utilização de inteligência artificial aplicada às nossas necessidades, às nossas, vamos dizer assim, às nossas virtudes e competências principais, ou você acha que o Brasil ainda pode jogar uma parte desse jogo para que não aconteça, inclusive, o que aconteceu com a internet, né, em que você teve uma super concentração de conhecimento, de preponderância, hegemonia, até empresarial, em alguns pouquíssimos grandes centros, enquanto o resto do mundo acabou ficando, né, à margem ali, ou pelo menos orbitando em torno desse núcleo central. Como é que você vê essa questão da preparação do Brasil para a inteligência artificial? Eu acho que tem dois pontos aí. Um é a profundidade, e aí eu vejo que a gente já está se movimentando, né? Se você olhar aí no cenário das universidades e instituições de ensino superior, nos últimos 2, 3 anos surgiram vários cursos de IA, de ciência de dados. Então, a gente tem que ter essa profundidade, tá? Eu não estou excluindo isso, mas a gente tem que ter cursos especializados, existem mestrados, existem doutorados
especializados em IA. Eu não estou nem falando dos de computação, que também abordam IA, mas estou falando de cursos em IA mesmo. Então, imagine uma graduação de 4 anos, 5 anos, às vezes, onde o aluno vai ficar aprendendo só técnicas de IA. Então, acho que essa profundidade a gente precisa ter, né? Até porque o mundo da IA não é simplesmente desenvolvimento de tecnologia, né? Então, a gente vai ter que desenvolver regulamentações, a gente vai ter que desenvolver até mesmo os currículos que nós vamos usar. Então, a gente precisa de especialistas para dar esse background para o Brasil. E, por outro lado, é a cobertura, né? Então, imagina hoje, né, um profissional sair da universidade, sair da instituição de ensino superior sem saber mexer no computador. Onde é que ele vai trabalhar? Não tem como. Né? Sem saber usar um celular, né? Então, às vezes você não tem assim muito acesso, mas você tem o seu celular ali que você está. Então, isso é uma coisa transversal. Eu acho que a IA também está. A gente está chegando nesse momento, né? E eu queria contar 2 fatos interessantes só aqui para exemplificar. Mas a gente está chegando no momento já hoje em que todos os cursos deveriam ter uma cadeira de IA. E se conseguir fazer como a Andresa está fazendo, pegando a criança lá desde a base, já ensinando não os algoritmos, não necessariamente a usar uma ferramenta, mas o funcionamento, né? Eu acho que isso é importante. Aí só para contar 2 casos, né? Um caso eu recentemente estava conversando com alguns adolescentes ali na casa dos 13, 14 anos, e eu já escutei a frase de tipo, tu ainda pesquisa no Google, isso é coisa antiga. Entendeu? Então, a gente acha que não, mas até o mundo das buscas, eles vão mudar. Entendeu? Então, não vai ser mais, vou colocar lá uma palavra-chave. Realmente, essa coisa conversacional que foi possível após a IA generativa, a tendência é que isso mude, não vai ser tão rápido quanto outras coisas, mas isso vai mudar. E algumas faixas etárias já acham que buscar no Google é coisa do passado. Tá? Aí só um ponto antes de ir para a segunda, só um contraponto aí, é que às vezes a gente acha que também todo mundo já sabe do ChatGPT, mas a gente, conversando em cursos de tecnologia ali no primeiro semestre, às vezes é 50%, 50%, as pessoas que usaram e as pessoas que não usaram. Então, tem isso, né? E o segundo ponto interessante assim que eu queria trazer é que ferramentas como o Microsoft Office, o Google Drive, que tem lá o Docs, o Planilhas e tudo mais, hoje, se você pagar R$100 a mais, você já tem essas ferramentas incorporadas. Então, não é que você vai agora no ChatGPT escrever uma coisa para depois colar no Word. O Word já vem com o ChatGPT lá dentro. Não é que você vai no Gemini, que é o sistema da Google, para pedir uns slides. O Google Slides já vem com isso lá dentro. Hoje a gente precisa pagar R$100. Daqui a 3, 4, 5 anos, o preço vai diminuir tanto que já vai ser para todos. Não vai existir mais a possibilidade de você comprar uma ferramenta dessa sem que venha a IA. E aí, mais uma vez, imagina se a gente não tem essa cobertura, digamos assim, para que todas as pessoas que estão ali saindo para o mercado profissional entendam minimamente como isso funciona e para que serve. Se a gente não fizer isso, das duas, uma. Ou as pessoas não vão usar, e aí provavelmente elas não vão conseguir emprego, e do outro lado vão usar sem entender exatamente o que acontece e provavelmente vão fazer alguns deslizes, né? Porque, mais uma vez, a IA não acerta 100% dos casos. E aí vão ser responsabilizados por alguns atos porque não soube usar de forma adequada. Aquela questão, né? A gente, às vezes, tem dificuldade de fazer com que as pessoas utilizem adequadamente o WhatsApp e e-mail, né? Imagina utilizar adequadamente a inteligência artificial. Andressa, não sei como é que você tem visto isso, inclusive na formação de educadores, de professores, e como é que tem sido essa adaptação da rotina pedagógica, da base da educação fundamental, que passa por uma pesquisa pedagógica de longa data, adaptar isso a esse novo tempo. Como é que tem sido esse processo para vocês e como é que você tem visto, inclusive, a formação de educadores nessa frente?
Então, é o seguinte, eu sempre digo, né? Existe muito ainda aquela questão do educador achar que essas tecnologias vão vir para substituir o professor. Isso já, para começar, não existe, né? Não tem como. Então, é toda aquela questão, adaptação e flexibilidade, aonde eu sempre vou mesclar o meu ensino tradicional, que eu preciso ter aquela aula, aquela teoria, mostrar como é que é aquele cálculo de matemática, como é que eu vou calcular Pitágoras, tudo mais, mas também eu posso estar inserindo essas novas tecnologias como uma atividade prática, ou seja, para auxiliar o professor na hora de um planejamento de uma aula, né? Então, eu acredito que deve existir um equilíbrio entre a inovação tecnológica, mas também a preservação daquele método tradicional de ensino, que a gente sabe que ele funciona, né? Que não pode ser totalmente um ou totalmente outro, né? Então, eu digo que o professor, ele deve estar à frente, ele deve utilizar e também não privar o seu aluno de usar, mas sim a gente direcionar como ele vai usar, né? Planejar bem uma atividade aonde que essa ferramenta ela não vai ser o ponto central ali. Ela vai ser um apoio, uma estruturação, talvez uma fonte de ideias, né, do trabalho. Eu gosto de usar muito exemplos, né? Por exemplo, eu estava com uma turminha lá do 6º ano que eles tinham um trabalho para fazer e eles estavam totalmente perdidos porque eles não sabiam o que eles iam colocar no trabalho, porque eles não sabiam o que era importante, né, colocar no trabalho. Então, onde que eu já fui lá, orientei, olha, vocês podem utilizar o chat para vocês pedir uma estrutura desse trabalho. Aí eles foram lá, né, eu auxiliei eles na criação do pronto para trazer e trouxe uma estrutura. Aí eles já se organizaram, né? Já sabiam o que era importante falar, mas eles foram atrás da fonte da pesquisa. Então, eles dedicaram tempo mais para pesquisar, montar o texto deles, do que passar duas, né? Às vezes uma, duas, três aulas e não conseguir nem sair do título, que é o que acontece muito isso, né? Agora, Então, como é que você faz para evitar o segundo passo? Quer dizer, que o aluno fique tentado a, bom, já que eu consegui que ele me desse a estrutura, faz o resto para mim, né? O que eu preciso colocar de conteúdo aqui? Como evitar isso? Então, aí que entra, né? É aquela questão bem que ele falou, ó, não é fonte de pesquisa, vocês têm que pesquisar, tem que entrar aqui. Daí a gente vai direcionando os sites de pesquisa para ele procurar, tá? Mas é algo bem complicado. Mas como aqui a maioria, né, ainda grande parte, eles têm acesso à internet, por exemplo, em casa, mas eles não fazem trabalho em casa, tá? É feito na escola mesmo. Então, a gente sempre está ali fazendo aquele direcionamento para eles, né? Para eles não ficar, digamos, aquele vício, poxa, ela pode entregar tudo para mim pronto, né? Para que eu vou me incomodar com isso? Né? Então, bem aquele trabalhinho, né, de formiguinha de policiamento, essa questão. É um desafio, Mas né? é grande. E o professor, ele também precisa se adaptar. A gente também encontra muita resistência, né? Entre professores na classe, que eles acham que isso é complicado demais, que isso é complexo demais, né? Que não é para eles. E a gente tem que quebrar esse paradigma, né? Desmistificar esse processo, né? Sabendo que elas são ferramentas que estão ali, vão evoluir cada vez mais e estão aqui para ajudar. Agora, uma coisa que é importante, que acho que o Rafael mencionou e que com certeza no seu dia a dia, assim, essas ferramentas, boa parte delas hoje é paga, hoje tem um custo para isso, né? Então, assim, as secretarias de educação, os professores precisam ter acesso a essas ferramentas. É como se fosse um material didático que agora vai ter que ser incorporado ao dia a dia, né? Uhum. Sim, sim. Tanto, eu vou falar um pouquinho, em julho, a gente teve uma formação aqui com todos os educadores da rede estadual na regional de Blumenau. Essa formação, ela foi voltada para ferramentas de IA generativa. Então, foram mais de 4.000 professores que formaram, aonde a gente teve justamente aquele trabalho de trazer algo prático e didático, né, de mostrar, digamos assim, o caminho das pedras para esse educador, né, apresentando para eles ferramentas que ele pode estar utilizando, tanto nas suas práticas pedagógicas como atividade didática. Então, a gente mais ou menos foi aquele trabalho, pegar na mão e mostrar. Então, eles tiveram uma vivência prática, né? Então, eles experimentaram em formulação, por exemplo, eles fizeram
planejamento de aula usando o chat, avaliação, apresentação, mapa mental. Então, foi uma formação aonde a gente conseguiu quebrar essas barreiras existentes e tentar mostrar para o professor aonde que ele pode buscar essa informação, né? Mesmo que ele não saiu de lá aprendendo tudo, mas ele já sabe que ele pode buscar, que não é tão complicado assim quanto o que ele pensava. Então, eu acredito que esse papel é bem importante, né, dessa presença. Então, eu acho que aí a gente traz de volta a Marina aqui para o nosso papo, Marina, porque um dos trabalhos que a Fundação tem se dedicado é justamente, né, no sentido de entender quais são os déficits, quais são as necessidades e, de alguma maneira, ajudar, né, tanto as secretarias a se mobilizarem nesse sentido, buscar boas práticas e trazer, de alguma maneira, uma luz de para onde ir, né? A gente sabe que o Brasil tem um grande déficit, não só de capacitação, como a gente já mencionou aqui, o Rafael colocou, a Andressa está trabalhando para corrigir isso desde a base, mas a gente também tem um déficit estrutural, a gente tem dificuldades no setor de telecomunicações, no setor de educação como um todo, já voltado para a conectividade, ainda mais quando a gente está falando agora de inteligência artificial, né? Como é que a gente enfrenta esse desafio? Como é que isso daí pode ser, começa a ser trabalhado agora desde da base, chegando na rede de secretarias e escolas, para que esses problemas possam ser corrigidos a tempo? Ótima pergunta, Samuel. Eu acredito que há diferentes caminhos e eles não são alternativas excludentes, né, mas que são complementares. Um deles são as políticas públicas. A Fundação ela tem atuado muito de perto, com parcerias, com secretarias de educação, como você comentou, e também integrando movimentos e coalizões que discutem e impulsionam estratégias e agendas sistêmicas, né, justamente porque é por meio de definições que impactem as redes de ensino como um todo, que a gente consegue avançar de forma mais eficiente. E no Brasil, já há normativas que determinam a inclusão de competências digitais nos currículos das redes de educação. É o caso do complemento à BNCC sobre computação, né? Também da Política Nacional de Educação Digital, a PNED, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a ENEC, que foi lançada, né, pelo governo federal. E, além disso, eu destacaria também a desigualdade de acesso e a formação continuada de professores, né, que é um principal foco da Fundação hoje, formar professores para o desenvolvimento das competências digitais, os professores e os estudantes. E no último relatório do PISA, mostrou que, apesar de se distraírem com dispositivos eletrônicos nas aulas de matemática, estudantes de países membros da OCDE que utilizavam equipamentos digitais, né, seja celular, seja tablet, por até 1 hora diária para atividades de aprendizagem, tendiam a ter um score 25 pontos mais alto em matemática do que estudantes que não utilizavam tais equipamentos, né? Ou seja, a tecnologia, ela pode ser um grande alinhado no processo da aprendizagem, se utilizada adequadamente e com orientação dos professores. Eu acho que o Rafael, a Andressa trouxeram muito bem também sobre esse ponto. Mas, no entanto, apesar de terem nascidos em ambientes onde a tecnologia digital está muito presente, a geração digital ainda precisa desenvolver as competências para o uso da tecnologia, né, a fim de melhorar o próprio aprendizado e também utilizar as tecnologias para o bem comum de todos. Então, para isso, Samuel, mais do que promover acesso à tecnologia nas escolas, a gente precisa também formar os educadores para que sejam capazes de utilizá-la, de aproveitá-la com, principalmente, intencionalidade pedagógica. Esse talvez seja o grande desafio, né? E aí eu coloco uma questão para o Rafael refletir, acho que a Andressa já comentou um pouco, mas também se quiser entrar nessa questão, é como é que a gente evita
que a utilização de ferramentas de IA aqui é inevitável, certamente vai fazer parte do dia a dia aí de uma nova geração e da nossa também, não tem como a gente fugir. Prejudica, primeiro, a aquisição de conhecimento original, né, que é o que move a humanidade. Depois, a formação de pensamento crítico, garantir que os estudantes, os profissionais do futuro continuem sabendo julgar a sua realidade com os seus próprios olhos, e não através de um algoritmo, não através de uma resposta pronta, né? E que a gente garanta que tanto educadores quanto os estudantes continuem sendo criativos, né? Continuem trazendo uma visão nova para o mundo. Como é que você acha, Rafael, que a gente enfrenta esse grande desafio para não acomodar uma geração de pessoas que usem inteligência artificial como muleta? Muito boa, né, a pergunta. Eu até, conectando um pouquinho com a pergunta anterior que a Andressa respondeu, no contexto diferente, né, que é o ensino superior, eu até costumo brincar com meus alunos assim, Samuel, dizendo a eles, se eu souber que você não está usando IA para fazer atividade, eu vou dar nota baixa. Agora, se lendo a sua atividade eu identificar que você usou, você vai ganhar nota baixa. Então, reforçando isso que a Andressa disse, é uma ferramenta super útil que a gente precisa usar, mas você tem que ter a sua própria produção, né? E aí, quando a gente está falando de problemas acadêmicos, digamos assim, por exemplo, relacionados a plágio ou a falta de autoria, isso é um problema super antigo que vem de antes da IA. Né? E, então, às vezes eu gosto de quebrar esse paradigma, porque a gente acha que alguns problemas surgiram por causa da IA. Mas, na verdade, é uma nova roupagem para algo que a gente já tenta enfrentar no mundo acadêmico. Então, antes o povo pegava um site do Google, copiava, e, eventualmente, o professor não sabia que ele tinha copiado. Então, isso é um problema já existente. Né? E aí, trazendo um pouquinho mais para a sua pergunta agora, desse momento, eu até gostaria de fazer só uma colocação que eu acho que, às vezes, a gente tem um certo medo das coisas quando a gente está consciente dessas coisas. Então, por exemplo, se eu perguntar a vocês se vocês são tranquilos, ou vocês, ou os telespectadores, eu estou tranquilo de usar IA na minha vida pessoal. A pessoa talvez diga, não faço isso não. Aí você pergunta, usa rede social, usa Netflix, usa Waze, usa Uber, usa... E aí você está usando a IA cotidianamente na sua vida pessoal, que na minha opinião é mais importante do que a profissional, e na vida profissional você tem medos, né? Talvez a consciência de que a gente está usando algo novo e algo diferente do que estava acostumado, isso assusta um pouco. Mas quando você começa a tomar consciência de que, mas eu já faço isso no dia a dia, em outros aspectos de minha vida, né? Eu acho que isso ajuda a você quebrar um pouquinho essa coisa de, por exemplo, a Andressa mencionou aí rapidinho a questão do professor ser substituído pela IA. Não sei se vocês sabem, mas a tecnologia do Uber, ela foi criada para quando não existia motorista, né? Então, toda a lógica do aplicativo funciona com um carro autônomo. Uhum. Mas não é uma questão de substituir uma pessoa ou substituir, é uma questão das mudanças que há normalmente nos trabalhos, né, na vida profissional. Então, tem pesquisas do Banco Mundial e de outras instituições que mostram que ao longo aí dos anos, dos últimos 50, 60 anos, 60% das profissões se modificaram. Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Né? Então, eu acho que provavelmente, eu moro aqui em Recife, né? Vocês que estão aí mais no Sudeste e Sul, devem estar vivenciando uma coisa simples, que hoje existem, em apartamentos, existem portarias que são remotas. Né? Então, você vai no apartamento e agora um porteiro consegue gerenciar 10 prédios. Então, são mudanças que vão adaptando e aí a gente tem que estar pronto para essas adaptações. Para terminar conectando com a sua pergunta, eu acho que o mais importante, veja, tem um ponto que a gente ainda precisa estudar muita coisa,
né? O mundo mudou muito rápido e a gente não conseguiu estudar qual o impacto disso na aprendizagem. Estamos começando a ter alguns estudos agora, e isso assusta um pouquinho a gente. Mas as habilidades de socioemocionais, pensamento crítico, de tomada de decisão, todas essas habilidades, né, são habilidades, criatividade, são coisas que não mudam, na minha opinião. Se você disser que uma IA é criativa, eu vou dizer, depende da pessoa que está perguntando a ela. Então a criatividade não vem da IA por si só, vem da pessoa que está manipulando aquele sistema. O Andressa, normalmente eu acho que quem lida com criança tem a oportunidade de ver um mundo de uma maneira muito mais otimista do que a gente que está imerso aqui nos problemas de adultos, né? Você está na linha de frente lidando com criança. Elas estão preocupadas com o IA ou elas estão tranquilas com o que vai acontecer com o mundo a partir dessas ferramentas? Olha, elas, na verdade, elas não estão muito preocupadas, tá? Elas veem como uma janela de oportunidades, né? Onde que muita coisa pode ser possível ali, nem que seja no imaginário, né? Que eles gostam muito de simular coisas que ainda não aconteceram. Tá? Isso é fato. Então, elas não estão muito preocupadas com o impacto que isso vai ter ou que está impactando dentro da vida deles ou no cotidiano, né? Tanto que eles usam sem nem perceber. Né? Então, aproveitando, já enganchando isso, eu acredito o seguinte, né? A gente não pode evitar a utilização, elas já estão inseridas, né? Mas como é que o professor vai fazer com que isso, como é que ele usar isso com consciência? Eu acredito que nós, educadores, nós temos que sempre pensar em que ela vai ser uma ferramenta de apoio e trazer discussões para dentro da sala de aula, né? Justamente mostrar para ele qual é o impacto disso, por exemplo, numa aula de filosofia, sociologia, qual é o impacto que a IA vai ter nas nossas vidas daqui em diante, ou que já está acontecendo, né? Então, são temas que a gente tem que trazer para dentro da sala de aula, tem que ser discutidos, mas, de qualquer forma, só que nem a minha opinião do Rafael, o pensamento crítico, racional, a criatividade nunca vai deixar de existir, isso vai continuar. O que vai mudar é a maneira como isso vai ser trabalhado, isso sim. Perfeito. Marina, para a gente fechar, queria te dar a palavra e já te fazer uma pergunta, né? Qual que é o papel de cada um nessa história? Qual que é o papel do setor público, do setor privado, nosso aqui, da fundação? Onde que cada um entra nesse novo desafio? Essa é uma pergunta muito boa também, né? Porque eu entendo que cada um tem um papel importante nesse sentido. E para a preparação, ela de fato seja efetiva, quando a gente está falando de formação de professores, né, desse uso dessa ferramenta pelos alunos, a gente precisa trabalhar em colaboratividade. E o livro, ele traz uma frase, né, parafraseando o livro aqui, ele traz uma frase que eu achei muito interessante quando eu li, que é melhor subir no carro do que correr atrás dele, né, e essa metáfora, ela se aplica perfeitamente à urgência de nos prepararmos para essa nova era da IA na educação. Então, quando a gente fala de um trabalho colaborativo, né, eu entendo que cada ator desse ecossistema, ele precisa desempenhar seu papel com responsabilidade e com visão de futuro, né, um futuro que já está presente. Então, quando a gente fala das instituições de ensino, entendendo que os professores, eles são protagonistas dessa transformação, as instituições de ensino, elas precisam ir além de simplesmente entregar IA em suas práticas, né? É preciso repensar o currículo, né, como um todo, no desenvolvimento das competências essenciais para o século XXI, como a gente já comentou aqui, né, como criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração. E aí, mais uma vez, a formação de professores é fundamental nesse processo, né? Porque tendo habilidades e o conhecimento necessário para utilizar a IA como uma ferramenta pedagógica, o professor ele consegue promover uma aprendizagem mais significativa para o aluno. Quando a gente fala de governos, eu entendo que eles atuam como articuladores dessa transformação, né? Os governos, ele tem um papel fundamental, que é o
de criar as condições necessárias para que essa inovação aconteça de fato. E isso inclui investimentos em infraestrutura tecnológica nas escolas, né, garantindo aí o acesso equitativo e de qualidade à internet de alta velocidade, acesso a equipamentos, plataformas digitais. Além disso, é preciso também investir em políticas públicas que incentivem a formação e a valorização dos professores, né? Também olhando para a pesquisa, para o desenvolvimento em IA na educação, e aqui, mais uma vez, não deixando de lado a aplicação ética e responsável dessa tecnologia. E aí, quando eu olho para a iniciativa privada, né, empresas e fundações, como a Fundação Telefônica, nós temos a oportunidade de atuar como catalisadores da inovação na educação. A gente pode contribuir aí com nossa expertise técnica, recursos financeiros, parcerias estratégicas para apoiar o desenvolvimento de novas tecnologias, na formação de professores, na implementação de projetos de larga escala. Só um exemplo também, para exemplificar, né, todo o trabalho nosso aqui da Fundação. Este ano, a gente fez um trabalho bem próximo a 13 redes estaduais na reformulação dos currículos para a implementação da BNCC Computação. E está sendo um trabalho super colaborativo que já está trazendo bons frutos para a rede. Então, dessa forma, eu acredito que a colaboração, né, entre os atores, né, de diferentes setores é essencial para enfrentar esses desafios da educação na era da IA, para que a gente, de fato, consiga construir um futuro que seja mais sustentável para todos nós. Certamente, esse é o grande desafio, acho que é o papel onde cada um vai ter que desempenhar aqui uma função, desde o papel incrível que a Andressa desempenha ali no começo da história toda, passando pela pesquisa aplicada e pelo desenvolvimento e capacitação profissional que o Rafael desempenha, Marina e a Fundação nesse papel de fomentadores e orientadores aí das políticas públicas e das boas práticas educacionais, e a gente aqui tentando trazer um pouco de luz e às vezes levantando mais dúvidas do que certezas, mas é isso que a realidade se impõe hoje para a gente, né? Assim, tentar fazer as perguntas certas. Aliás, como um bom prompt de ChatGPT, fazer as perguntas certas para obter as melhores respostas. Então é isso aí que a gente tenta fazer aqui no nosso dia a dia. Gente, agradeço imensamente, Andressa, Rafael, pela presença de vocês, Marina também. Obrigado pela participação, foi um excelente papo. Fiquei muito feliz aqui com a nossa conversa. Muito obrigada, Samu. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Ficamos por aqui, então. Eu vou passar vocês aqui para o nosso backstage para a gente poder fazer o fechamento do nosso programa. E com isso a gente encerra mais um Teletime em Destaque, o nosso programa de bate-papo para a gente conversar sobre temas relevantes e importantes aqui no mercado de telecomunicações, hoje aprofundando um pouco a visão sobre inteligência artificial e educação. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Esse episódio é produzido em parceria com a Vivo.